Logo de saída, o diálogo e a ação petista adotou uma palavra de ordem de não à guerra. Queria convidar para a mesa o nosso convidado, companheiro Lucien Gautier, postos à mesa. Quero convidar para compor essa mesa de direção dos trabalhos o companheiro Júlio Turra, que é do Comitê Nacional do DAP e que é também do CILI, que vai nos ajudar com a tradução. Traduz direitinho, tá, Julinho? E quero chamar para nos ajudar a receber da melhor maneira possível o companheiro Lucien em uma mesa de apoio. Então eu chamaria o companheiro Luiz Eduardo Greenhalgh, da Direção Nacional do PT e do Comitê Nacional do DAP, e que junto com o Júlio são os dois representantes do Brasil no Comitê Internacional de Ligação e Intercâmbio. Quero chamar o Marcos Sokol, da Executiva Nacional do PT e também do Comitê Nacional do DAP. Quero pedir ao companheiro João Batista Gomes, da Executiva Nacional da CUT, um batalhador para que a CUT siga sendo independente de luta, para compor essa mesa. O companheiro Jonathan, da Juventude e Revolução do PT. Estão dizendo que vai faltar cadeira, se alguém puder trazer. E, por fim, quero convidar quem esteve aqui conosco há pouco tempo atrás, no debate sobre a Constituinte, o nosso querido José Genuíno, ex-presidente do PT. Eu mencionei, apresentando o Lucien, eu mencionei a Conferência Europeia de Emergência que houve no dia 9 de abril. E nesta Conferência Europeia, na qual delegados russos, reuniu 19 países, não puderam participar por questões de segurança, essa conferência recebeu uma mensagem que eu peço licença ao Lucien, antes dele lhe dar a palavra. Eu quero ler a mensagem de um militante russo encaminhado à Conferência Europeia, porque eu acho que ela diz muito do que nós estamos fazendo aqui. Na Rússia de hoje, sob pena de pesadas acusações criminais, 15 anos de prisão, não podemos chamar as coisas pelo nome. Portanto, caros companheiros franceses e gregos que estão convocando essa conferência, vou usar a expressão autorizada a fim de me proteger. Será que os trabalhadores e os povos da Federação Russa querem a operação militar especial? Trata-se de uma operação militar especial, que é o nome que o Putin dá, contra uma república vizinha, contra a qual se faz uma propaganda agressiva há 30 anos na Rússia. É uma operação militar especial contra o povo ao qual Putin, mergulhando nas horas escuras da propaganda czarista, nega o direito de ser um povo de pleno direito, com sua própria língua e cultura. Operação militar especial contra o país do qual uma parte do território foi tomada pelo exército de Putin em 2014. Operação militar especial contra um povo no interior do qual o Kremlin atiçou a impaciência e o separatismo para alimentar o conservadorismo e o nacionalismo russo. Operação militar especial contra a Ucrânia, do mais profundo de suas entranhas é o berço da cultura russa e que deu origem ao primeiro Estado russo e
as 3 mais belas línguas, que são o ucraniano, o belorrusso e o russo. Operação militar especial contra a Ucrânia, que a Rússia czarista tentou desucranizar contra o povo ucraniano, cujas costas ela queria quebrar. Um povo amante da liberdade e corajoso que lutou por sua própria liberdade e pela liberdade dos povos do antigo império. Será que os trabalhadores da Rússia, cujas vidas estão sendo devastadas pelo desemprego, aceitam os cortes salariais para financiar esta operação militar especial? Será que os trabalhadores da Rússia querem que os jovens soldados russos ou ucranianos arrisquem suas vidas na frente de batalha? Eles querem a morte de mulheres e crianças, vítimas inocentes. Eles querem o massacre em Bucha, não sei se pronuncia Bucha ou Burra, não sei. Burra. E o bloqueio assassino de Mariupol? Não, não, não. Vergonha a quem afirme o contrário. Nenhuma operação militar especial jamais enriqueceu nenhum povo. O que está acontecendo hoje é um pesado tormento de extrema gravidade. A única saída para o meu país é uma nova República Federal Revolucionária composta de repúblicas iguais, desnazificadas e desmilitarizadas. Viva a primavera da liberdade dos povos, glória ao corajoso povo da Ucrânia. Images terribles de guerre. Imagens terríveis de guerra, De destruction, destruições, de mort, morte, de bâtiments détruits, edifícios destruídos, de 5 millions de réfugiés hors d'Ukraine. 5 milhões de refugiados saindo da Ucrânia. C'est l'image de toutes les guerres, c'est-à-dire la barbarie. É a imagem que todas as guerras nos dão. Vale dizer, a imagem da barbárie. Des guerres au Yémen, menées par l'Arabie saoudite, Como a guerra no Iêmen, que é feita pela Arábia Saudita. comme les guerres en Afrique, Como as várias guerras na África, avec l'intervention impérialiste française, com a intervenção imperialista francesa. comme les guerres que mènent les militaires de l'État d'Israël contre le peuple de Palestine, Como a guerra que fazem os militares do Estado de Israel contra o povo palestino. Mais cette guerre en Europe a une particularité. Mas esta guerra na Europa tem uma particularidade. Et si je dis ça, c'est pas parce que c'est l'Europe et que je suis européen, E eu digo isso não porque se trate da Europa e que eu seja europeu, mais parce qu'au cœur de l'Europe, mas porque no coração da Europa, l'ensemble des impérialismes européens, o conjunto dos imperialismos europeus, l'impérialisme américain, o imperialismo americano, l'impérialisme australien et néo-zélandais, inclusive o da Austrália e da Nova Zelândia, l'impérialisme japonais, o imperialismo japonês, sont coalisés dans une intervention en Europe. estão todos coaligados numa intervenção na Europa. Cette guerre a une portée mondiale, O que dá a essa guerra um alcance mundial, avec des conséquences pour tous les peuples. trazendo consequências para todos os povos. L'augmentation des prix de l'essence. Aumento do preço dos combustíveis. J'ai vu tout à l'heure une station-service où le litre était à 6,99 reais. Acabei de ver um posto de gasolina aqui em São Paulo que o litro estava quase R$7. C'est l'augmentation du prix du blé, É também o aumento do preço do trigo, avec les risques de famine au Moyen-Orient et en Afrique. o que provoca um risco de fome no Oui, Oriente Médio e na África. Cette guerre a un caractère mondial. E isso que dá a essa guerra um caráter mundial. Parce qu'à travers cette guerre, Porque através dela, Biden, utilisant l'intervention russe en Ukraine, Biden, através dessa guerra, utiliza a intervenção russa na Ucrânia pour réorganiser avec l'OTAN toutes les relations en Europe et dans le monde. para reorganizar, através da OTAN, todas as relações políticas na Europa e no mundo. Il a obtenu des États européens
Ce que n'avait pas obtenu ni Obama ni Trump. E ele está conseguindo dobrar os Estados europeus a sua política, coisa que não foi conseguida antes nem pelo Trump. À savoir que chaque pays de l'OTAN devait augmenter son budget militaire à 2% du PIB. A saber, a pressão americana para que cada país da OTAN, os europeus em particular, aumentassem a 2% dos seus orçamentos, os gastos militares. Et ils l'ont fait. E agora eles fizeram. Et je vais prendre un exemple, l'Allemagne, E vou tomar um exemplo, a Alemanha, qui depuis 1945 que desde 1945, final da Segunda Guerra, n'envoie pas de soldats sur des terrains de conflit, não podia enviar soldados a nenhum terreno de conflito. ne livre pas d'armes sur des terrains de conflit. Não podia enviar armas às zonas de conflito. En quelques heures, Em algumas horas apenas, le gouvernement allemand, sous pression des États-Unis, o governo alemão, sob pressão dos Estados Unidos, a décidé un budget de 100 milliards d'euros pour l'armée. decidiu adotar um orçamento de 100 bilhões de euros para o exército. Et le lendemain, E no dia seguinte, commande de 35 avions américains encomenda 35 aviões de guerra americanos. à l'Europe. Le mythe de l'Europe unie, le mythe de la défense européenne, O mito da Europa Unida, o mito da defesa europeia, les 2% exigés par Biden, os 2% do orçamento militar, C'est pour les avions. exigidos para o Biden, para comprar aviões, tanks, tanques de guerra, missiles mísseis américaines. americanos. C'est pour les trusts américains, É dinheiro para os trusts americanos, pour le profit des trusts américains. para o grande lucro dos trusts americanos. Parce que derrière la guerre, il y a l'odeur du gaz. Porque por trás da guerra tem o cheiro de gás. L'Europe est dépendante du gaz russe, dit-on. A Europa dependente do gás que vinha da Rússia. Notamment l'Allemagne avec 60%. A Alemanha em 60%. Et les Américains disent qu'il faut lutter contre cette dépendance. E os americanos dizem, precisa acabar com essa dependência. Et donc, ils imposent aux États européens de commander le gaz liquéfié américain. E então eles impõem aos estados europeus de trocar o gás russo por gás norte-americano liquefeito. Ces derniers mois, les exportations du gaz liquéfié américain ont quadruplé en Europe. Nos últimos meses, as exportações de gás liquefeito dos Estados Unidos para a Europa aumentaram por 4, multiplicaram-se por 4. Vous comprenez bien que du gaz liquéfié qui arrive des États-Unis par bateau est beaucoup plus cher que le gaz russe qui arrive par gazoduc. E todo mundo pode ver, né, compreender, que esse gás que chega dos Estados Unidos através de barco custa muito mais caro que os gás da Rússia. Cette guerre exprime la crise du système capitaliste mondial. Esta guerra ela é a expressão da crise do sistema capitalista mundial. Le marché mondial est trop étroit pour les trusts. O mercado mundial é muito estreito, muito apertado para os trusts. C'est la lutte à mort des trusts pour conquérir les parts de marché. Ela corresponde a uma luta de morte entre os trusts para conquistar pedaços do mercado. Et notamment des trusts américains contre les trusts européens. E particularmente dos trusts americanos contra os trusts europeus. Et cette guerre permet d'avancer dans cette voie. E essa guerra permite que se avance nessa via. C'est une offensive générale. É uma ofensiva generalizada. Mais il faut bien comprendre que derrière la Russie, É necessário compreender também que por trás da Rússia, atrás da Rússia, c'est la Chine qui est visée. Quem está sendo visada é a China. La Russie est un pays exportateur de matières premières A Rússia é um país exportador de matéria-prima, qui a une place mineure sur le marché que mondial. tem uma praça, tem um lugar menor no mercado mundial. La Chine, non. A China não. C'est l'atelier du monde. A China é a primeira do mundo. Et la pression américaine depuis Trump et Biden contre la Chine. E a pressão dos Estados Unidos, desde o Trump e continuada pelo Biden, Et donc, em cima da China, il faut détruire la Russie et rompre le lien avec la Chine. é que leva a uma política de destruir a Rússia, romper os laços dela com a China Et faire pression sur la Chine. e, obviamente, aumentar a pressão sobre a China. Significatif à cet égard,
E é muito significativo a esse respeito est le fait que lors de la réunion de l'OTAN présidée par Biden, que houve uma reunião da OTAN recentemente, com l'OTAN, a presença do Biden. c'est les pays d'Europe et les États-Unis. E a OTAN, como vocês sabem, é uma aliança militar entre países europeus e os Estados Unidos. Biden avait invité le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. E o Biden tomou a iniciativa de convidar o Japão, a Coreia do Sul e a Austrália. Parce que c'est la Chine qui est visée. Por que convidou esses três? Porque está visando a China. Et dans cette situation, Nessa situação, la guerre sanglante de Poutine a guerra sanguinária do Putin révèle toutes les relations mondiales. acaba revelando todas as relações mundiais. Les États-Unis ont fait passer l'OTAN, qui au moment de la chute du mur de Berlin était à 16 pays, Os Estados Unidos fizeram que a OTAN, que na época da queda do Muro de Berlim à 30 pays. agrupava 16 países, fez a OTAN passar a ter 30 países. Enserrant l'URSS dans la Russie, dans ce dispositif. Esses 30 países cercando a Rússia com esse dispositivo da OTAN. Parce que les Américains veulent contrôler toute l'Europe, y compris la Russie. Porque os americanos eles querem toda a Europa como mercado, inclusive a Rússia. Et la réaction de Poutine et des oligarques E a reação do Putin e dos oligarcas que ele representa n'est pas défendre le peuple russe, não é defender o povo russo, n'est pas défendre les populations russophones d'Ukraine. não é a defesa das populações que falam russo na Ucrânia. Elle est de défendre ses privilèges et ses intérêts. É defender os privilégios e os interesses dessa oligarquia. Ce n'est pas une nouvelle bourgeoisie. Defender essa nova burguesia. C'est une oligarchie qui vient de la bureaucratie stalinienne. Mas que não é uma nova burguesia, é uma oligarquia que vem da burocracia, da velha burocracia stalinista. Et qui, du fait de sa position politique privilégiée, E que utilizou a sua posição política privilegiada pille les richesses de la Russie. para pilhar as riquezas da Rússia. Le pétrole, le gaz, l'or. Petróleo, gás, C'est cette o offre. ouro, Et d'ailleurs, Poutine, parce que tudo pilhado, privatizado. il y a certaines personnes dans le monde É curioso que há certo tipo de gente no mundo qui réfléchissent par analogie que reflete por analogia. et qui disent l'ennemi de mon ennemi est mon ami. E deduz dessas analogias o seguinte: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. C'est-à-dire en soutien à Poutine, Logo, vou apoiar Putin, en prétextant du fait qu'il s'oppose aux Américains usando como pretexto que ele se opõe aos americanos. et le peuple ukrainien. E o povo da Ucrânia? Il doit payer pour la politique de Poutine et des Américains. O povo da Ucrânia tem que pagar pela política do Putin e dos americanos? Juste avant l'intervention militaire, Poutine a fait une conférence de presse. Imediatamente antes de iniciar a intervenção militar, o Putin fez uma coletiva de imprensa. Il a dit « L'Ukraine n'existe pas, c'est la Russie ». Nessa conferência de imprensa, ele declarou solenemente que a Ucrânia não existe. A Ucrânia é parte da Rússia. Il a dit « L'Ukraine a été créée par la révolution, par les bolcheviks et par Lénine ». A Ucrânia foi uma criação do Lenin e dos bolcheviques. Non, l'Ukraine n'a pas été créée par les bolcheviks. Isso não é verdade. A Ucrânia não foi criada pelos bolcheviques. L'Ukraine a été libérée par la révolution d'octobre et par les bolcheviks. O que ocorreu é que a Ucrânia foi liberada pela Revolução de Outubro e pelos bolcheviques. Elle a été arrachée à l'oppression. Ela foi arrancada da opressão que ela sofria como nação. La révolution d'octobre de 17 pela Revolução de Outubro de a 1917. brisé la prison des peuples qu'était l'empire tsariste. Porque essa Revolução de 17 quebrou a prisão dos povos que era o antigo Império Czarista. Elle a établi l'égalité entre tous les peuples. Estabelecendo a igualdade entre os vários povos que constituíam. Et effectivement, Lénine a mené une discussion dans le parti bolchevique spécialement sur la question de l'Ukraine. E o Lenin, o que ele desenvolveu foi uma discussão especial, particular sobre a Ucrânia nas fileiras do Partido Bolchevique. Mais quand Staline et la bureaucratie ont pris le pouvoir, mas depois, quando Stalin e a burocracia tomaram o poder, ils ont remis sur pied la prison des peuples.
eles recolocaram a prisão dos povos. Et Staline s'est particulièrement concentré contre l'Ukraine. E o Stalin, em particular, se concentrou contra a Ucrânia. L'Ukraine, c'était le grenier à blé de l'URSS. A Ucrânia, que era conhecida como o celeiro agrícola da União Et Soviética. en 1931 et 1932, Staline décide une politique de collectivisation forcée en Ukraine. E na década de 30, em 31, 32, Stalin decidiu uma política de coletivização na Ucrânia Le résultat, cujo resultado c'est que dans le grenier à blé de l'URSS, é que no celeiro agrícola da União Soviética, en 1931 et 1932, em 31 e 32, 5 millions d'Ukrainiens sont morts de faim. morreram 5 milhões de ucranianos de fome. Voilà les racines de la situation. Essa é a raiz última da situação atual. Voilà les causes Aí estão as causas da des situação exigences atual. de liberté du peuple ukrainien. Isso está na base das exigências de liberdade do povo ucraniano. L'effondrement de l'URSS a provoqué la dislocation entre les peuples. O desabamento da União Soviética provocou La dislocation entre les peuples. a desagregação dos povos da região. Les Russes et les Ukrainiens vivent ensemble depuis 10 siècles. Os russos e os ucranianos vivem conjuntamente há séculos. L'Empire russe fut fondé au Xe siècle à Kiev. O Império Russo foi fundado no século XVI. En Sabe Ukraine, onde? Em Kiev. en Ukraine, 90% de la population, qui soit russe ou russophone, parle le russe à la maison. Na Ucrânia, 90%. 90% da população da Ucrânia entende russo ou fala russo em casa. Il y a des Russes, il y a des Ukrainiens, ils sont mariés entre eux. Les Ukrainiens ont de la famille en Russie, les Russes ont de Há la famille russos, en Ukraine. ucranianos, eles são casados entre si. Tem ucraniano que tem família na Rússia, tem russo que tem família na Ucrânia. Et c'est à juste titre que le camarade russe écrit « Il faut une fédération du Bélarus, de l'Ukraine et de la Russie à égalité ». E nessa carta que vocês acabaram de ouvir do companheiro da Rússia, ele diz corretamente que é necessário uma federação entre a Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia. Et cela n'est possible qu'en disant une seule chose. E isso não é possível Qu'en disant une seule chose. a não ser sobre uma só base. Ni Poutine, ni OTAN. Nem Putin, nem OTAN. Et dans cette situation, chers camarades, E nesta situação, queridos companheiros, les gouvernements impérialistes utilisent la guerre. Et tous les gouvernements, pas que seulement todos os impérialistes. governos imperialistas utilizam a guerra. Et Todos notamment en eles. Europe. Especialmente os europeus. Et tous les gouvernements disent la même chose. E todos eles acabam dizendo a mesma coisa. Du fait de la guerre, il va falloir avoir des sacrifices. Atenção, por causa da guerra, o povo vai ter que fazer alguns sacrifícios. Il va falloir accepter les augmentations de prix. Vocês vão ter que suportar aumento de preço. Il va falloir accepter de ne pas voir les salaires augmenter. Vocês vão ter que aceitar congelamento de salário. Et ces gouvernements appellent toutes les forces, et notamment syndicales, à réaliser une union nationale. E todos esses governos europeus fazem um enorme esforço para atrair todo mundo, em particular os sindicatos, as organizações de trabalhadores, para fazer a união nacional. Ils veulent, au nom de la guerre, encadrer le mouvement ouvrier. Eles querem, em nome da guerra, enquadrar o movimento operário. Mais ce n'est pas si facile. Mas não é tão fácil assim. En Allemagne, Na Alemanha, por exemplo, le grand syndicat DGB a grande central sindical DGB a fait une déclaration. adotou uma declaração. 1. Nous soutenons le gouvernement Scholz. O primeiro ponto da declaração dizia: apoiamos o governo Schultz. Deuxièmement, nous soutenons les sanctions contre la Russie. Segundo ponto, apoiamos as sanções contra a Rússia. En plus, une série d'imbécilités. Depois, uma série de imbecilidades faziam parte da declaração. Mais à la fin, Mas, no final, ils disent le DGB a declaração dizia: a DGB n'est pas d'accord sur l'augmentation du budget de 100 milliards pour l'armée. não está de acordo com o aumento do orçamento militar para 100 bilhões. Le DGB est pour le désarmement. A DGB é a favor do desarmamento da Alemanha. Le DGB est pour que ces 100 milliards aillent à l'école
au logement, A DGB etc. defende que esses 100 bilhões sejam para a escola, para a saúde, para as necessidades do povo alemão. Et vous savez, en Allemagne, au début, les manifestations, c'était non à la guerre. E vocês sabem que na Alemanha houve manifestações logo de início, Maintenant, ce n'est plus le cas. não à guerra. C'est plus le cas maintenant. Mas hoje em dia não é mais o caso, não Il está y a une tendo. manifestation de milliers de travailleurs des crèches, Hoje há manifestação de milhares e milhares de trabalhadores das creches, dont le mot d'ordre, c'était les 100 milliards pour les crèches, pour l'école, pour l'hôpital. cuja palavra de ordem é os 100 bilhões para a creche, para a escola e para o hospital. En Italie, les syndicats qui avaient signé un pacte national avec le gouvernement il y a déjà 3 ans, Na Itália, uma das centrais sindicais tinha assinado um pacto com o governo já há 3 anos. ont été contraints d'appeler à une manifestation sur le terme non à l'envoi de l'armement. Mas hoje foi obrigada pela situação a convocar uma manifestação com o slogan, com o tema não ao envio de armamentos. En France, les 2 principales centrales syndicales, FO et CGT, Na França, as duas principais confederações sindicais, a CGT e a Force Ouvrière, ont fait des déclarations adotaram declarações, à leur manière, cada uma à sua maneira, mais qui disent « Nous n'acceptons aucun sacrifice à cause de la guerre. mas cujo conteúdo é o mesmo das Et nous duas. défendrons Não les aceitamos nenhum sacrifício em nome dessa guerra. » Donc, ils voudraient la réalisation de l'union sacrée. Eles poderiam estar a favor da realização da união Mais il y a sagrada, résistance. mas tem uma resistência. Pas parce que là-haut, on résiste, Não porque lá em cima haja uma mais resistência, parce qu'en bas, on résiste. porque embaixo tem uma Et resistência. que cette pression, cette mobilisation E essa pressão, essa mobilização Se que vem de baixo, à cette se politique d'union choca sacrée com a política de união sagrada. et de crise générale Isso, dans tous les pays, e isso provoca uma crise generalizada em todos os países da Europa. exprimée récemment en France Isso se exprimiu recentemente nas eleições francesas. par le fait que quelqu'un comme Mélenchon O fato de que alguém como Mélenchon a obtenu 22%, obter 22% E que no por- primeiro turno das que pour presidenciais, toutes sortes de raisons de division, e que só não foi ao segundo turno por uma política de divisão que il a été ocorreu. empêché d'être au 2e tour. Il a été empêché d'être Oui, au 2e tour. il n'est pas allé au deuxième tour. Voilà. J'ai déjà dit ça. Donc, mais le fait que 22% des citoyens français ont voté pour la rupture est Mais- une indication de ce qui va se passer demain. Mas o fato é que 22% dos eleitores franceses votaram por uma política de ruptura, o que indica o que vai se passar amanhã. Demain, quel que soit le président de la République, Quem quer que for o próximo presidente da República la amanhã, mobilisation se développera vai ter diante de si uma mobilização se desenvolvendo. dans la poursuite de ce qui s'est passé en France depuis des années. E em continuidade aquilo que se passou na França nos últimos anos. Et je conclurai sur un dernier point. E eu vou concluir sobre um último aspecto. Nous avons une responsabilité. Todos nós temos uma responsabilidade. C'est pourquoi le POI, avec une organisation grecque qui s'appelle l'ANAR, É por isso que o POI, o meu partido na França, juntamente com uma organização grega, a Nova Esquerda da Grécia, cujo o slogan é, a sigla é NAR, a appelé à une rencontre d'urgence européenne. resolveram fazer um apelo, convocar o encontro de emergência europeu. En 3 semaines, Em 3 semanas fizemos esse 19 pays d'Europe ont participé à cette e conférence. chegamos a 19 países da Europa participando dessa conferência. Ce n'était pas une conférence pour la paix. E não era uma conferência pela paz, Ce n'était pas une conférence pacifiste. não era uma conferência pacifista, Ce n'était pas une conférence seulement contre la guerre. não era apenas contra a guerra, C'était une conférence contre l'union nationale, uma conferência contra a União Nacional pretendida pour pelos governos, l'indépendance de classe du mouvement pela ouvrier, independência de classe do movimento operário, pour la lutte contre tous les gouvernements de l'Union européenne. pela luta contra todos os governos da União Europeia. Alors, pour nous, c'est clair, ni Macron, ni l'OTAN, ni Poutine. Eu queria anunciar a presença entre nós do companheiro Eduardo Suplicy,
Muito bem, então agora eu queria passar a palavra para o companheiro Luiz Eduardo Greenhalgh, que vai, enquanto vocês formulam as perguntas, vai fazer a leitura da posição discutida pelo Comitê Nacional do Diálogo e Ação Petista, que promove esse debate. Mensagem do DAP a todas e todos os petistas. Não há guerra. Solidariedade ao povo ucraniano. Há quase 2 meses, a guerra foi deflagrada pela invasão das tropas russas de Putin à Ucrânia. As cenas de destruição, mortes, desespero e violência, que são as de todas as guerras, não decorrem da vontade do povo russo, que não pode ser confundido com seu governo, muito menos do povo ucraniano. Essas cenas que ocorreram e ocorrem também em outras partes do mundo se devem à disputa de negócios bilionários e de zonas de influência entre governos capitalistas. Petróleo, gás, matérias-primas, que protegem os interesses de oligarcas mafiosos contra os interesses do povo russo, ucraniano e de toda a Europa. Há quase 2 meses, vemos todos os dias mortes, bombardeios, tanques e o desespero de pessoas, crianças, adultos e velhos, fugindo de seu país em busca de refúgio, de exílio, degredados de seu próprio país. Esse é o resultado dessa guerra: morte, fome e miséria, dor e sofrimento. E o pior de tudo, não se antevê um final para essa situação. Nesta disputa insana e cruel estão Putin, a OTAN, Tratado do Atlântico Norte, os Estados Unidos e a União Europeia. É certo que a Ucrânia está sendo destruída pelos bombardeios de Putin, sob o falso pretexto de deter a expansão da OTAN sobre suas fronteiras, o que materializaria uma ameaça. Mas, em verdade, a Rússia está numa guerra de caráter expansionista, não para defender os interesses do povo russo, mas sim os negócios de uma máfia de oligarcas bilionários que pilharam a propriedade social da antiga União Soviética. Por sua vez, a OTAN está sendo insuflada pelo governo estadunidense de Biden, o qual necessita restabelecer a corrida armamentista na Europa, para colocá-la sob a hegemonia geopolítica dos Estados Unidos. Essa guerra de destruição da Ucrânia é uma disputa entre capitalistas que visam destruir e estão destruindo a soberania e a autodeterminação do povo ucraniano. O PT não pode e não deve silenciar sobre esses trágicos fatos que estão ocorrendo na Ucrânia, sob pena de anular o seu caráter de partido de trabalhadores, que visa uma sociedade mais fraterna e igualitária. Menos ainda, silenciar ou fazer vistas grossas, ou mesmo tentar justificar as injustificáveis ações de Putin, somente porque um dia, durante a antiga União Soviética, houve uma proximidade em função da Revolução Proletária com vistas ao socialismo. Não. A Rússia de hoje, com Putin, não mantém a mais pálida lembrança da tradição daquela época. Essa invasão russa não admite idolatrias cegas ou ufanismos saudosistas. Nós, do DAP, queremos fazer esse debate com toda a militância petista. Vamos defender nossa visão internacionalista, nossa visão socialista. Nós, do DAP, dizemos em alto e bom som:
não há guerra na Ucrânia. O povo ucraniano, como todos os povos do mundo, tem direito à sua autodeterminação. Nós, do DAP, não temos compromissos com a barbárie e com o genocídio, nem com as guerras que defendem interesses capitalistas. Em nosso país, o inominável do Planalto simpatizou com Putin, enquanto vice, o estrelado general Mourão simpatiza com Biden. Como se vê, o inimigo está em nosso próprio país. Nós, do DAP, saudamos os homens e mulheres russos que, desafiando a repressão, manifestaram-se contra a guerra de Putin, até porque a ONU não vem cumprindo o seu papel para a preservação da paz. Por isso, saudamos, igualmente, os portuários italianos que se negaram a embarcar armamentos da OTAN em direção à zona de guerra. Estamos com os povos que não querem pagar por uma guerra que opõe interesses capitalistas. E não nos intimida combater o bom combate, aquele combate que diz, alto e bom som, abaixo a guerra, pela fraternidade entre os povos, Putin, Biden e OTAN, tirem todas as mãos da Ucrânia, pela retirada imediata das tropas invasoras, pela autodeterminação dos povos. Obrigado. Não há guerra, viva o povo ucraniano. Não há guerra! Viva o povo ucraniano! Toda a solidariedade à Ucrânia! Valeu, Suplicy. Il n'y a pas de montée de l'extrême droite en Europe. Não existe, em relação à primeira questão, como é que chama? Uma avalanche da extrema-direita na Europa. Il y a l'effondrement de toutes les représentations politiques institutionnelles. O que ocorre é um desabamento de todas as representações políticas tradicionais. Tous les partis de droite ou de gauche en Europe s'effondrent. Todos os partidos, seja de direita, seja de esquerda, institucionais que existiam na Europa, estão em vias de desabar. Et dans cette situation, E nessa situação, les gens qui avaient mis leurs espoirs dans les partis de la gauche, gente que havia colocado sua expectativa, né, sua esperança em partidos de esquerda, font un vote contre toutes les institutions, contre tous les partis. votam contra todas as instituições, todos os partidos. Alors ça produit les résultats comme Marine Le Pen. Isso produz resultados como Marine Le Pen. C'est les résultats de la misère, du désespoir. É o desespero, é a falta de expectativa que provoca esse tipo de resultado. Marine Le Pen est la création du Parti socialiste et du Parti communiste français. A Marine Le Pen acaba sendo a criação do Partido Socialista e do Partido Comunista que decepcionaram seu eleitorado. Qui par leur trahison pendant des décennies por décadas traíram as expectativas, ont jeté dans le désespoir des millions d'êtres humains. Jogando no desespero milhões de seres humanos. C'est ça la réalité de cette situation. Essa é a realidade da situação. Mais en même temps, ao mesmo tempo, Marine Le Pen fait 23%. Marine Le Pen fez 23% na França. Et Mélenchon fait 22%. Mélenchon fez 22%. Et il fait 22%. E por que ele fez 22%? Parce que le Parti communiste français, qui avait soutenu Mélenchon en 2012 et en 2017, a présenté une candidature qui a fait 2,5% des Porque voix. o Partido Comunista Francês, que nas duas eleições anteriores, em que o Mélenchon participou, havia votado no Mélenchon, apoiado a candidatura Mélenchon, dessa vez apresentou uma candidatura própria que fez 2%. Si le PCF n'avait pas présenté de candidat, se o Partido Comunista Francês não tivesse apresentado candidato, Mélenchon était au deuxième tour.
Mélenchon estaria no segundo turno e não a Marine Le Pen. Et le parti de Marine Le Pen connaissait une crise très grave. E o próprio partido da Le Pen estaria numa crise muito grave. Deuxièmement, sur la situation en Ukraine. Segunda questão sobre a situação na Ucrânia, né, junto ao povo da Ucrânia. C'est la guerre. É a guerra, meus amigos. 5 millions d'Ukrainiens sont dans les autres pays d'Europe. 5 milhões abandonaram o país nas condições que vocês viram. 10 millions sont des réfugiés en Ukraine. 10 milhões são refugiados internos na Ucrânia, que é um país de 44 milhões de habitantes. Plus de la moitié des entreprises ne fonctionnent pas. Mais da metade das empresas não está funcionando. Nous avons interviewé dans mon journal Information ouvrière. No jornal do POI, que é o Informações Operárias, nós entrevistamos la semaine dernière un responsable syndical ukrainien. Uma dirigente sindical ucraniana. Il dit notre syndicat est divisé en 3. Ela disse que o sindicato estava dividido em 3. Ceux qui se retrouvent dans les régions occupées par les Russes. O pessoal que é filiado ao sindicato que está nas regiões ocupadas pelos russos. Ceux qui ont dû quitter leur région pour se réfugier ailleurs. Aqueles que tiveram que sair da sua região para se refugiar em outro lugar. Et ceux qui sont encore dans leurs usines. Et il dit il est très difficile de pouvoir agir dans ces conditions. E ainda uma terceira parte dos sindicalizados que continua na sua empresa. E ela concluía: é muito difícil, né, organizar a classe nessa circunstância. Troisièmement, sur la question sur augmenter la conscience de classe. E a terceira questão sobre a necessidade ou como se aumenta a consciência de classe. Moi, je crois que la conscience elle est liée à l'existence. Eu penso que a consciência está diretamente ligada à existência. Organiser des travailleurs. Organizar os trabalhadores. Pour lutter pour la défense de leurs revendications. Na luta em defesa das suas reivindicações. Pour refuser la collaboration avec les patrons. Organizá-los para recusar a colaboração com os patrões. Pour refuser l'union nationale. Recusar a união nacional pretendida pelos governos. Bien, tout ce mouvement permet de faire des pas en avant. É todo esse movimento que permite dar passos adiante. Vous savez, je vais prendre un exemple. Vou tomar um exemplo. La question de je n'ai pas parlé de la manifestation étudiante tout à l'heure, non. Non. Dans tous les pays du monde, la jeunesse est sensible à la question de l'extrême droite et du racisme. Em todos os países do mundo, a juventude é muito sensível a essa questão da extrema-direita e do racismo. Particulièrement en France, particularmente na França. Des millions et des millions de Français qui sont noirs ou arabes. Existem milhões de franceses que são negros ou de origem árabe. Et dans ces conditions, des organisations de gauche e nessas circunstâncias, as organizações de esquerda avaient appelé à une manifestation vendredi à Paris chamaram uma grande manifestação sexta-feira passada em Paris contre l'extrême droite et Le Pen. Uma grande manifestação sexta-feira passada em Paris contra a extrema-direita, contra Le Pen. De gauche qui lutte contre Marine Le Pen, alors qu'il va avoir un deuxième tour Macron-Le Pen. Vous voyez bien ce que ça veut dire. Des groupes de gauche qui organisent une manifestation. Foram grupos de esquerda que organizaram essa manifestação. À une semaine des élections présidentielles. Faltando uma semana, né, para o segundo turno. En disant contre Marine Le Pen. Contra Marine Le Pen. Ça veut dire, sans le dire, que Macron c'est mieux. Isso quer dizer, né, que o Macron é melhor. Oui, mais il y avait 10 000 étudiants. Só que tinha milhares de estudantes nessa manifestação. Et la manifestation a basculé. E de repente na manifestação, o que predominava? Parce que le mot d'ordre a jailli et a été repris par la grande masse. Qual era a palavra de ordem que surgia da massa que estava mobilizada lá? Ni Macron, ni Le Pen. Nem Macron, nem Le Pen. Oui, c'est une chose qui est terrible, c'est la logique formelle. Terrible, c'est la logique formelle. Bem, uma coisa que é terrível é a lógica formal. Enfin, c'est Poutine qui a déclaré la guerre. C'est Poutine qui a déclaré la guerre. Afinal, quem declarou a guerra? Foi o Putin que declarou a guerra. C'est Poutine qui massacre des dizaines de milliers d'Ukrainiens. É o Putin que está massacrando milhares de ucranianos. Ni le peuple russe.
Ni le peuple ukrainien ne veulent de la guerre. Nem o povo russo, nem o povo ucraniano querem a guerra. Poutine veut la guerre. Putin quer a guerra. L'OTAN veut la guerre. A OTAN quer a guerra. Les deux veulent la guerre pour deux raisons différentes. Os dois querem a guerra por razões diferentes. Mais Mas il y a une chose qu'il faut souligner. La question dit l'OTAN qui encercle la Russie. Oui, Mas uma coisa que é necessário sublinhar. Sim, a OTAN está cercando a Rússia. oui, Sim, mais jusqu'il y a 3 mois, mas até 3 meses atrás, il y avait un représentant de la Fédération de Russie comme observateur à l'OTAN. a Federação Russa tinha um representante como observador da OTAN. Quand il y a eu l'attaque contre l'Afghanistan Quando houve o ataque dos Estados par les Unidos, Américains, contra o Afeganistão, la Fédération de Russie a laissé des avions américains se poser sur ses bases pour aller attaquer l'Afghanistan. a Federação Russa, dirigida pelo Putin, deixou os aviões americanos utilizar as suas bases para se abastecer e bombardear o Afeganistão. Quand il y a eu la guerre en Irak, la première guerre en Irak, Quando houve a primeira guerra no Iraque, la bureaucratie du Kremlin a soutenu la guerre. a de 90, a burocracia do Kremlin apoiou a guerra. Moi, je crois à la lutte de classe, pas à la lutte des camps. O meu terreno é o terreno da luta de classe, não a luta entre campos. Je ne crois pas à la lutte du clan Poutine contre l'OTAN ou je ne sais quoi. Je crois à la lutte de classe. Eu não acredito na luta do campo do Putin contra o campo da OTAN. Eu acredito na luta de classe. À la lutte du peuple russe, A luta do povo russo, por exemplo. à la lutte du peuple ukrainien A luta do povo ucraniano pour chasser les oligarques, para se livrar dos oligarcas. à la lutte des peuples d'Europe pour détruire l'OTAN. A luta dos povos da Europa para acabar com a OTAN. Moi, jamais je ne serai derrière l'OTAN ou derrière Poutine. Eu não vou jamais estar nem do lado da OTAN, nem do lado do Putin. Ou Por moi- atrás deles. Pour moi, le mot d'ordre, le seul mot d'ordre qui compte, Para mim, a única palavra de ordem que conta, que c'est ce qu'a fait ce seul député social-démocrate allemand foi aquela que único deputado social-democrata alemão, en 1914, em 1914, quando qui a voté contre les crédits de guerre, que votou contra créditos de guerra para a Alemanha et Karl Liebknecht qui déclarait « L'ennemi est dans mon propre pays e declarou no parlamento alemão: o inimigo está dentro do nosso próprio país. ». Nous avons mené campagne en France pour le retrait des troupes françaises d'Afrique, du Mali et du Sahel. Nós, na França, fizemos campanha pela retirada das tropas francesas do Mali, que é um país africano, e da região do Sahel, Parce na que África. nous sommes internationalistes, parce que notre ennemi n'est pas le peuple malien, c'est Macron et le gouvernement. Porque nós somos internacionalistas. O nosso inimigo não é o povo do Mali, o povo africano, é o governo Macron. Ça, c'est sur la première question. Isso sobre a primeira questão. Deuxièmement, la question sur... Poutine dit la libération du peuple ukrainien. Oui. Les Segunda Américains, questão diz respeito à liberação do povo ucraniano. les Américains disaient on va libérer le peuple irakien de Saddam Hussein. Os americanos, quando fizeram a guerra no Iraque, diziam: vamos libertar o povo do Iraque da ditadura do Saddam Hussein. Ils ont détruit l'Irak E eles destruíram o Iraque. et tué 200 000 personnes. 200 mil pessoas foram assassinadas. La France a dit nous allons libérer le Mali du terrorisme. A França interviu no Mali, na África, dizendo que ia libertar o povo do terrorismo. Des milliers de morts Milhares de mortos. par les troupes françaises. Par les troupes françaises. Milhares de mortos, obviamente, pelas tropas francesas. L'Arabie saoudite mène une guerre sanglante au Yémen, A Arábia Saudita, nesse momento, faz uma guerra sanguinária no Iêmen, au nom de la lutte contre le terrorisme islamiste. em nome da luta contra o terrorismo islâmico. Tous les prétextes sont bons. Tous les prétextes sont bons. Todos os pretextos são bons para essas finalidades. Libérer un peuple en détruisant le pays. Vamos libertar um povo destruindo completamente um país. Libérer un peuple en faisant des dizaines de millions de réfugiés. Libertar um povo fazendo dezenas de milhões de refugiados.
Troisième question sur les rapports entre la guerre et le capital. Terceira questão diz respeito à relação entre a guerra e o capital, né? Il faut bien comprendre que dans l'économie capitaliste mondiale, l'industrie d'armement est un moyen d'entraînement de toute l'économie. É muito importante procurar entender que a economia de armamentos, ela funciona como um grande mecanismo de relançar as economias no mundo. Mais dans le système capitaliste, quand on produit des choses, il faut les vendre. Porque no sistema capitalista, quando a gente produz alguma coisa, é para vender. Et quand un pays achète des tanks, des avions, des munitions, E quando um país começa a comprar tanques, aviões, munições, et qu'il ne les utilise pas parce que c'est la paix, e não utiliza essa mercadoria porque está em situação de paz, il n'en achète pas d'autres. não tem mais produção, né? Mais quand il y a la guerre, oui. Mas quando tem guerra, bom, aí sim, aí turbina a Ce produção. n'est pas que les capitalistes de l'industrie d'armement veulent la guerre, Não é que o capitalismo da indústria de armamento quer a guerra. mais c'est que la guerre leur est nécessaire pour réaliser leurs profits. A guerra é necessária para que ele realize o seu lucro. Mais à travers la guerre, c'est pas simplement l'industrie d'armement. Mas não é só a indústria de armamento que se beneficia de situação de guerra. Si on prend le cas en Europe, je le disais tout à l'heure, c'est le pétrole et le gaz. Por exemplo, nesse momento é o petróleo e o gás. Estão ganhando muito dinheiro. L'économie capitaliste mondiale ne fonctionne que sur un seul critère, la recherche du profit. A economia capitalista mundial, ela funciona sobre a base de um só critério: Et donc, a busca do lucro. peu importe les circonstances, c'est le profit qui domine. Pouco importa a circunstância, o que domina é a busca do lucro. Et le système capitaliste mondial est anarchique. O Il n'est pas rationnel. o sistema capitalista mundial não é racional, ele é anárquico. La France est autosuffisante en blé. Por exemplo, a França é autossuficiente em trigo. Et même plus qu'autosuffisante parce qu'elle exporte massivement du Ela é blé. mais do que autossuficiente porque ela exporta Elle n'achète pas le blé ukrainien, elle n'achète pas de maciçamente blé russe. trigo. Ela não depende de trigo da Ucrânia nem da Rússia. Il y a une production de blé massive en France. Na França tem produção de trigo suficiente para o país. Et pourtant, le prix du blé augmente en France. Entretanto, a guerra está provocando o aumento do preço do pão Parce na que França. c'est à la bourse de Chicago où il Porque y a a cotação do trigo, incluindo o da Ucrânia De e la da bourse de Rússia, Chicago é que feita na fixe- Bolsa de Chicago, qui fixe les cours. nos Estados Unidos. É lá na Bolsa de Chicago que é fixado o preço do trigo. Et donc, le blé français augmente. Et donc, le blé français augmente. E logo, o trigo francês também está Ça n'a aumentando. rien de rationnel. Tem alguma racionalidade nisso, gente? Parce que la recherche du profit n'est pas rationnelle. Mas não tem, porque a busca do lucro não é racional. C'est l'économie capitaliste qui est une économie d'anarchie. A economia capitalista é marcada por essa anarquia. Ensuite, sur la question des flux migratoires. E, finalmente, sobre a questão imigratória. Oui, il y a des millions d'Ukrainiens qui fuient la guerre. Há milhões de ucranianos fugindo da guerra. Malheureusement, les vagues migratoires sont bien antérieures à la guerre. Mas, infelizmente, as grandes ondas migratórias são bem anteriores a essa guerra. C'est pas à vous que je vais apprendre ces millions de latinos qui essayent de rentrer aux États-Unis. Por exemplo, aqui mesmo no continente de vocês, esses milhões de latino-americanos que querem entrar nos Estados Unidos, Ces, da América Central, do ces México. centaines de milliers d'Africains des pays qui entourent l'Afrique du Sud, qui vont en Afrique du Sud parce que c'est un pays plus riche et ils peuvent trouver du travail. Os milhões de africanos que vão para a África do Sul, por exemplo, que é o país mais rico do continente, buscando alguma chance de sobreviver, de trabalhar. São milhões. Et ces dizaines de milliers d'Haïtiens As dezenas de milhares de haitianos qui ont quitté leur pays que abandonaram o seu país estão aqui na América Latina, aqui no Brasil, et aux États-Unis. e nos Estados Unidos, Parce que l'ONU avait décidé d'envoyer les troupes de la MINUSTA qui ont détruit Haïti. e isso é resultado da decisão da ONU de ter enviado tropas da MINUSTAH que destruíram o Haiti. Et puis il y a toutes ces vagues migratoires en Europe qui viennent d'Afrique, E du na Maghreb, Europa, então, ondas sucessivas de imigrantes que vêm do Oriente Médio, vêm da África, vêm do Norte da África, de Syrie.
da Síria, da guerra da Síria, d'Afghanistan. do Cazaquistão, do D'Afghanistan. Afeganistão. Alors, je ne sais pas si on peut trouver la traduction en portugais, mais quand il y avait les Syriens, les Africains, les Arabes, la presse et le gouvernement parlaient de migrants. Não sei se vai ser fácil traduzir em português, mas quando se tratava de sírios, Des Syriens, des Afghans, des Africains. de africanos, de sírios, de árabes, Elle parlait de migrants. a imprensa oficial na Europa falava de migrantes. On les chassait. E usava a palavra migrantes para impedi-los de entrar. On mettait des murs, des barbelés. Faziam muros para impedir a entrada de imigrantes. Arame farpado para impedir a entrada de imigrantes na Europa. On les laisse dormir dans la rue, Deixando dormir na rua. où il fait froid. On n'est pas à Sao Paulo, Ou où il fait froid. na Europa, hein? Que não é São Paulo, que faz frio. Deixar E frio, on- neva. e a polícia Tem imigrantes chasse- dormindo na rua. La police les chasse tous les jours. E todo dia a polícia vai lá e bate nos imigrantes. Et maintenant sont arrivés les Ukrainiens. Agora chegaram os ucranianos. Et la presse et les responsables parlent des réfugiés. E a imprensa, a grande imprensa e os dirigentes falam em refugiados. Et ils sont accueillis, E eles não são agredidos, ils sont logés. eles são alojados. Les Britanniques ont envoyé sur le territoire français un consulat. Os britânicos, por exemplo, os ingleses, mandaram para o território francês um consulado, À Calais, dans la ville de Calais, qui est face à l'Angleterre, que é na cidade de Calais, que é ali no Canal da Mancha, là où il y a Próximo à Inglaterra. des dizaines de milliers d'Africains, d'Arabes, d'Afghans, de onde tem Syriens. dezenas de milhares de imigrantes, né, africanos, árabes. Et ils ont ouvert ce consulat pour délivrer des visas pour l'Angleterre, E eles vão até esse consulado para tentar um visto para entrar na Inglaterra, exclusivement pour les Ukrainiens. mas só os ucranianos, só para os ucranianos, para Mais les os Syriens- africanos e árabes não. Mais les Syriens, Sírios tampouco. ils fuient la guerre, comme les Ukrainiens. Ué, mas os sírios também estão fugindo da guerra, igual. Les Africains, comme les Igualzinhos os Afghans, ucranianos. les Afghans, comme les Ukrainiens fuient la guerre. Os africanos também estão fugindo de Afghans, situação de guerra. Afghans, les Afghans. Les Afghans. Os afegãos também. Les Africains du Sahel fuient aussi la guerre. Os africanos do Sahel, né, da região do Mali, por exemplo. Oui, mais ils sont un peu foncés, un peu noirs, também un estão peu fugindo da arabes. guerra. Mas eles são meio Ils moreninhos, sont né? pas européens. Eles não são europeus. Et le pire là-dedans, Et c'est le la pire- réaction des représentants du capital français. E o pior nisso tudo é a reação dos representantes do capital francês. Il a dit l'avantage des migrants ukrainiens. Eles dizem que os imigrantes ucranianos têm vantagem, C'est des populations formées, porque é uma população formada, des techniciens, tem técnicos, des ingénieurs. tem diplomas, tem Des engenheiros, tem médicos. Et ils vont trouver des médecins, des ingénieurs, des techniciens un peu moins bien payés que les Français. E eles vão encontrar, então, médicos, técnicos, Des médecins, des techniciens, des ingénieurs un peu moins bien payés que les Français. que serão bem menos pagos do que os seus equivalentes franceses. Sur la question du revenu de base universel, Sobre a última questão dans tous les pays d'Europe, da renda universal básica, em todos os países da Europa, naturellement il faudrait que, en Europe et dans le monde entier, les travailleurs puissent bénéficier de conditions qui leur permettent de vivre. seria naturalmente bom que tanto na Europa como no mundo todo os trabalhadores pudessem se beneficiar de uma renda que lhe permitisse sobreviver, viver. Mais en même temps, il faut faire attention aux pièges. Mas atenção, ao mesmo tempo isso tem uma armadilha. Par exemple, ça fait un moment que ça se discute dans l'Union européenne d'établir un salaire minimum européen. Por exemplo, há algum tempo já se discute na União Europeia estabelecer um salário mínimo europeu. Mais il y a un piège. Tem uma armadilha aí. Sous prétexte de fixer un minimum commun, Sob o pretexto de fixar um salário mínimo comum, le risque est de voir remis en cause un certain nombre de choses. o risco é de diminuir o salário mínimo ali onde ele é mais alto. Par exemple, Por exemplo, ça existe en France et ça n'existe pas sous cette forme dans les autres pays.
Existe na França, não sei se existe em outros países, C'est ce qu'on appelle le salaire différé. Le salaire pour plus tard. que é o salário diferido, nós chamamos assim. É um salário que você reserva para mais para frente, mais tarde. Quand vous recevez votre salaire, Quando você recebe o seu salário, il y a en France sur la fiche de paye un brut et un net. tem o salário bruto e tem o salário líquido. C'est-à-dire, Na par folha de exemple, pagamento na vous França. avez 2 000 euros en brut, Por exemplo, você ganha 2.000 euros bruto, 1 600 euros en net, mais 1.600 líquido. et vous allez toucher directement 1 600 euros. E você então vai embolsar 1.600 euros. Mais vos 400 euros partent pour la sécurité sociale et la Mas os retraite. 400 que foram descontados Parce qu'en France, vai para a Seguridade Social para garantir o seu futuro. la sécurité sociale et la retraite n'est pas une assurance privée, n'est pas une assurance publique. Porque na França, a aposentadoria, né, ela é garantida dessa maneira. Aliás, como no Brasil. C'est un salaire, Não é une assurance privée seguro privado. ou même publique. E nem sequer um seguro público. C'est un É o salaire, salário, é um pedaço do seu salário que você não embolsa de imediato porque está garantindo o seu futuro. c'est un salaire différé qui remplit les caisses de la sécurité sociale. É isso que nós chamamos de salário diferido e que dá os fundos para a Caixa de Seguridade Social. Et donc, A previdência que c'est seria. la solidarité ouvrière. Portanto, isso é baseado na solidariedade entre as gerações de Ceux trabalhadores. qui travaillent aujourd'hui financent ceux qui sont à la retraite. Os que estão trabalhando hoje estão financiando aqueles que já estão aposentados. Et à leur retour, quand eux seront à la retraite, les autres financeront. E quando eles estarão em idade de aposentadoria, eles serão financiados pelos que entraram no mercado de trabalho. C'est une victoire révolutionnaire qui n'existe qu'en France. Isso foi uma conquista, uma vitória revolucionária conquistada pelo movimento dos trabalhadores na Elle a França. été conquise par la vague révolutionnaire en 1945 en France. E isso foi conquistado numa onda revolucionária que marcou o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, na França. Et dans la panique, No pânico la bourgeoisie française que a a lâché. burguesia tinha, ela foi obrigada a ceder anéis para não ceder dedo. Voilà pourquoi il faut faire attention sur cette question du salaire minimum universel ou européen. Por isso que tem que prestar muita atenção nessa questão. En revanche, Do salário mínimo médio para toda a Europa. si les dirigeants du mouvement syndical européen Há dirigentes do movimento sindical na Europa décidaient d'organiser dans toute l'Europe se organizar, deveriam organizar a nível de toda a Europa, une augmentation des salaires générales pour les travailleurs, ça serait aumento une autre geral de question. salário para todos os trabalhadores, obviamente. Isso, obviamente, seria uma questão de extrema importância. Aumento geral de salários para todos os trabalhadores da Europa. C'est fini. Para não ter protestos vãos, para sair deste antro estreito, façamos nós por nossas mãos tudo que nós nos diz respeito. Bem unidos façamos nesta luta final uma terra sem amos, a internacional. Bem unidos façamos nesta luta final uma terra sem amos, a internacional. Não há guerra! Não há guerra! Não há